Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é subjetividade na informação, módulo 3, páginas 47 e 48. Vamos lá? Então vamos lá, gente, subjetividade na informação. Antes da gente falar dessa subjetividade na informação, vamos relembrar o que a gente aprendeu o ano passado, no sexto ano, quando a gente viu objetividade e subjetividade na notícia. Eu retirei esse trecho da página 17, lá do módulo 3 do livro do sexto ano, tá? Então, olha só, a gente tinha esses dois textos, o texto A e o texto B. E nesses dois textos, a gente tinha os seguintes termos destacados. No primeiro, situação do local, e no texto B, situação degradante do local. O que a gente percebe de diferente aqui, né? Que nesse trecho B a gente tem um adjetivo, tá? Coisa que não aparece no texto A. O texto A foi o quê? Objetivo, ele usou objetividade, disse a situação do local. Já no texto B foi usado o adjetivo degradante para enfatizar como estava esse lugar. Então, situação degradante do local. Então, as pessoas aqui do discurso, né, que se referem aos trechos, só para a gente revisar aqui, eles estão em terceira pessoa, claro, né? E o que isso caracteriza, né? Caracteriza impessoalidade, neutralidade, ou seja, o jornalista costuma apresentar os fatos sendo imparcial no que está sendo noticiado. Porém, né, aqui no trecho B, ele usou um adjetivo. Então, ele, de certo modo, ele expôs o quê? A opinião dele de forma subjetiva. Então, olha só. A jornalista apresenta os fatos de forma subjetiva, posicionando-se em relação ao que estava acontecendo ao empregar um adjetivo para demonstrar a situação em que o local se encontrava. Então, isso acontece o quê? No trecho B. E a jornalista somente apresenta os fatos com objetividade, sem expressar seu posicionamento em relação como o local se encontrava no texto A. Tá? Então, quando existe o uso de adjetivos, advérbios aí que vão caracterizar ou dar circunstâncias dentro de um texto, nós chamamos isso de subjetividade. Então, vamos voltar para a atividade aqui de hoje. E vamos ver. Leia as manchetes a seguir. Cai ou cassação? Cai ou caçado? Neymar é o jogador que mais recebeu faltas na primeira fase da Copa. Atacante é o mais caçado até o momento no Mundial. Ele também é o que mais finaliza e o que mais dribla os adversários. Então, olha só, uma notícia aí, uma manchete e uma linha fina referente à Copa, a um período de Copa aí. Letra B. Como o Neymar entrará para a história na Copa de 2018? Cai ou caçado? Possivelmente os dois, porque é impossível negar ao camisa 10 a leveza de um gênio a quem só é possível parar com falta. E na letra C, cai. Neymar foi ao chão 22 vezes nos 2 primeiros jogos. Em metade deles, árbitros não marcaram falta. Então, qual é o assunto apresentado? As 3 manchetes elas apresentam o mesmo assunto, certo? O fato do jogador Neymar cair muito durante os jogos da Copa do Mundo, ok? Letra B. As 3 manchetes apresentam uma frase interrogativa. Então, olha só, a gente tem pergunta aqui, cai ou caçado. Aqui nós temos 2 perguntas. E aqui, cai. Então, nas 3 temos frases interrogativas. Em todas elas, a resposta foi indicada na própria manchete. Explique, justifique aí. Então, será que em todas foi respondida? Ou apenas em uma não foi apresentada a resposta na manchete, foi apresentada na linha fina? Então, percebam aí se essa pergunta foi respondida e em que momento ela foi, tá?
Letra C. É possível identificar o posicionamento de quem escreveu a manchete A em relação à pergunta cai ou caçado? Explique. Então, olha só. No título A, né, que é o que ele está perguntando aqui, cai ou caçado? Neymar é o jogador que mais recebeu faltas na primeira fase da Copa. Atacante é o mais caçado até o momento do Mundial. Ele também é o que mais finaliza e o que mais dribla os adversários. Então, de que maneira aí a gente pode afirmar que o jornalista ele expôs o seu posicionamento? Tá? É possível identificar aí? Sim, identifique isso daí, tá? Eu tô dando a dica que sim. Então, onde está expresso aí a opinião do jornalista? Vamos para a letra D. Qual é a resposta do autor da manchete B para a pergunta cai ou caçado? Então, no título B lá, cai ou caçado? Em que momento qual foi a resposta que ele deu aí? Tá lá na linha fina, hein? O autor da manchete B também se posiciona em relação a isso? Ele mostra a sua opinião em relação a isso? Sim ou não e por quê? Tá? Qual adjetivo foi empregado nessa manchete sugerindo o posicionamento do autor? Então, quer dizer, ele já dá a dica aí que sim, e qual foi o adjetivo que ele usou. Então, procurem aí o adjetivo, tá bem fácil, hein? Letra E. Diferentemente das outras manchetes, a palavra caçado não foi empregada na manchete C. O que isso sugere em relação ao posicionamento de quem o escreveu? Então, quer dizer, na manchete A e na manchete B, são jornalistas diferentes, são jornais diferentes também, afirma-se que ele cai e é caçado. Só na C que só afirma que ele cai. Tá? Então, por que isso aqui sugere essa relação ao posicionamento de quem escreveu? Letra F. O autor da manchete C utiliza um recurso para justificar seu posicionamento. Qual é esse recurso? Então, olha só, ele cita a fala de outra pessoa que justifica a quantidade de vezes que o jogador caiu em relação às faltas recebidas, ou ele cita dados estatísticos para apresentar a quantidade de vezes que o jogador caiu e a quantidade de faltas que recebeu. Então, analisem aqui, ó. Certo? 2. Leia mais uma manchete publicada em um site de humor. Torcedores fazem bolão para acertar quantas vezes Neymar vai cair. Virou piada, né? Quem lembra dessa fase aí da Copa, lembra que falava-se todo dia praticamente do Neymar. Essa manchete trata do mesmo assunto das apresentadas na atividade 1, certo? Sabendo que ela foi publicada em um site de humor, com que objetivo ela foi veiculada? Qual é o objetivo de um site de humor? É levar o humor, fazer as pessoas rirem, se divertirem, né? E qual a principal diferença entre essa manchete e as exploradas na atividade 1? Então, qual é a diferença? Tá? E o que a palavra bolão indica nesse contexto? Nesse contexto, a palavra bolão não é um aumentativo de bola. Vocês sabem que é um bolão? Então, é isso que vocês vão ter que responder aí. A palavra-chave deve ter aparecido aqui em algum lugar. Ela apareceu agora. E vai ficar um tempinho. E olha, anotem a palavra-chave e enviem assine a lista de chamada, hein, gente? Qualquer dúvida, me chame. Ok? Então, vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula. Respondam as questões e envie as atividades no Google Classroom. Ok? Qualquer dúvida, me chame lá no Hangout. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.